Bom, a paz do Senhor para todos. Vamos estudar agora a lição 9 do primeiro trimestre de 2024. A aula será no dia 3 de março. O tema, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós vamos estudar em sequência o batismo e a Santa Ceia, que são consideradas as duas ordenanças da igreja. Durante essa aula, eu vou dizer para vocês, eu considero o batismo mais do que uma ordenança. A igreja sempre descreve o batismo como uma ordenança. Eu chamo o batismo de uma ordenança e de um dogma. Ou seja, nós não aceitamos mudança na doutrina do batismo. Nesse caso, ela é um dogma. Ok? Se não fosse um dogma você pode discutir, fazer alterações, mas o dogma não. Então, nesse caso, nós consideramos o batismo em águas como um dogma. Então, a forma como sempre a igreja batizou, que nós acreditamos na história, okay? Que é um adulto, após alguém que possa fazer uma confissão de fé, ele recebeu o batismo. É assim que nós vemos na história que a igreja sempre defendeu. Ok? Então, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Essa é considerada a fórmula batismal. No momento em que a pessoa for mergulhada na água, deve ser dito que ela está sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais à frente ele vai falar sobre variações que surgiram nessa doutrina, então eu vou deixar essa parte mais para frente, né? Bom, então, prosseguindo, ainda na página 2, a verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Claro, a igreja ela jamais poderá abandonar o batismo e jamais poderá fazer alteração no batismo. Tanto no batismo quanto na Santa Ceia. Existem igrejas, nós veremos na semana que vem, né? Existem igrejas que eles fazem algumas inovações que até parecem ser inocentes, mas eu penso que na Santa Ceia não deve haver nenhuma alteração. Você deve partir o pão, distribuir o pão, dar uma palavra de oração e se alimentar do pão. Fazer o mesmo com o vinho e beber do vinho. Então, não deve haver alteração numa doutrina tão importante, né? Pois bem, eu vou agora para a página 5, onde tem a nossa introdução, ok, ao texto. O texto escolhido para a leitura foi de Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, onde ele fala sobre a graça abundante, e esse tema entra na questão do batismo, porque os católicos vão começar a dizer que o batismo ele fornece uma graça especial e que as pessoas precisam do batismo para ser salva. A criança recém-nascida, se morreu sem ser batizada, ela iria para um purgatório, um local chamado limbo, onde ela queimava um pouco o pecado original, o pecado de Adão, para ela poder escapar e depois ir para a eternidade, né? É uma doutrina pagã, ok? Pois bem, página 5, introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Aqui é em especial os apóstolos, né? Os apóstolos, eles dão início ao batismo cristão. Eles nunca foram batizados, mas então foi transmitida uma autoridade a eles e eles deram início ao batismo cristão. O batismo cristão, ele inicia com os apóstolos.
Antes não havia batismo cristão. O batismo de João Batista era um homem de Deus, era um batismo válido, só que o propósito era outro. Quando as pessoas iam ser batizadas por João Batista, ninguém estava ali manifestando fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. Não. Estavam ali num ato de arrependimento dos seus pecados. O batismo cristão, ele, como a Bíblia ensina, ele, na verdade, ele está declarando o quê? Ele está declarando que a pessoa confessa os seus pecados, ok? E crê que aquele sacrifício da cruz pode tirar esses pecados dele. Então existe essa fé. Por isso o batismo cristão é diferente do de João Batista, né? Ele prossegue. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo, de extrema importância, né? Fundamental. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. E aqui eu vou deixar claro, né, que a principal alteração herética feita no batismo é o batismo de recém-nascido, porque o batismo de recém-nascido, ele é tudo que o batismo cristão não é. Porque o batismo cristão, ele não propõe a pessoa se livrar do pecado original, como a Igreja Católica e as igrejas protestantes falam do batismo de recém-nascido. O batismo, ele só é aplicado para quem manifesta a fé em Jesus Cristo. Então, eu falo a principal porque no mundo, se você for contar católicos e protestantes, porque todos os protestantes batizam recém-nascido, se você for contar esses grupos, você vai ver que você tem uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, com essa prática enganosa. A revista não deixou bem claro, mas... Bom, prossegue a leitura. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Pois bem, então vamos agora ao capítulo 1, na página 6. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Número 1. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Pois bem, primeiro eu não gosto dessa comparação dele falar de a tradição católica e de alguns segmentos do protestantismo. Parece que ele quer se colocar entre os protestantes. E na verdade não é. Todas as igrejas protestantes, elas mantiveram o batismo de recém-nascido. Quem não praticou o batismo de recém-nascido eram as igrejas anabatistas. Essas é que não praticavam. Bom, agora vou para a explicação da palavra sacramento. Eu marquei em azul aquela parte que é fundamental vocês transmitirem para os alunos, ou seja, o significado etimológico da palavra sacramento, que significa um sinal sagrado. Esse é o significado. Como a Igreja Católica interpreta? Né? Ela interpreta capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, se nós pensarmos como um sinal sagrado, o batismo seria um sacramento. Lembre-se sempre dessa dificuldade, às vezes, o significado da palavra e como as pessoas interpretam na história aquela palavra. Então, a palavra sacramento, ou seja, sinal sagrado, passou a ter um significado a mais para os católicos. Sacramento é um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. E a grande diferença das igrejas evangélicas é que elas não acreditam nisso. Elas acreditam que a graça
ela foi conferida no momento que a pessoa aceitou Jesus. A confissão de fé e ser batizado é o testemunho público, mas a pessoa, quem participa ali, ele já está salvo, como o ladrão da cruz, ou como uma pessoa que entre ele aceitar Jesus e o batismo, ele morreu, ele está salvo, ok? Bom, então, nesse sentido, no sentido etimológico da palavra, o batismo seria um sacramento, mas a nossa igreja não chama de sacramento. A Assembleia de Deus não gosta de sacramento por causa desse significado que os católicos e protestantes deram à palavra sacramento, ok? Bom, ele prossegue. Nesse sentido, Agostinho, que viveu de 354 a 430 da era cristã, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Primeiro, eu vou repetir mais uma vez, parece uma perseguição, mas eles não deveriam citar essas pessoas, vamos dizer, como Agostinho de Hipona, uma pessoa que acreditava em purgatório, que era um católico, né? Como a Igreja Católica é hoje, Agostinho de Hipona era. Então, a Assembleia de Deus, a sua doutrina não se harmoniza com a doutrina dele, né? Bom, esse foi um dos muitos erros que Agostinho de Hipona colocou na Igreja Católica. Ele é o bispo que organizou o culto aos mortos na Igreja Católica. Era coisa pesada mesmo. Mas preste atenção ainda na segunda parte que eu destaquei aí em azul, em que a revista diz o seguinte, no pensamento de Agostinho, né? É um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Sabe qual é a origem dessa frase? Por que Agostinho de Hipona falou isso? Isso foi cerca do ano 410, 411, que ele estava debatendo com um grupo de anabatistas que eles chamavam de donatistas. E esse grupo, eles diziam que aqueles bispos que durante a perseguição eles cultuaram o demônio para não morrer e assim ficaram atuando, as pessoas que eles batizaram, esse batismo não tinha valor diante de Deus. Aí Agostinho de Hipona, ele desenvolve a tese dizendo que, olha, se a pessoa creu em Jesus, ainda que o bispo estava naquele período adorando o demônio, aquele batismo é válido. Se foi o batismo do herege, também tem que aceitar. Bom, o propósito era um só, era pegar o seguinte, tornar o batismo um só. O batismo católico tem que ser aceito entre nós. E agora, nesses dias atuais, o batismo protestante tem que ser aceito entre nós. Essa seria a ideia se você seguir a doutrina de Agostinho de Hipona, ok? E aí eu estou falando mesmo de um batismo adulto, mas nós não reconhecemos o batismo adulto da Igreja Católica nem das igrejas protestantes, ok? Por quê? Porque a raiz delas já está errada, porque elas batizam recém-nascido. Ninguém ali tem o batismo válido do cristianismo, né? Que é o batismo após a confissão de fé. Ok? Bom, o comentário prossegue. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Quer dizer, acho que a revista tinha que ser mais clara, né? Como assim algumas tradições cristãs? Coloque, olha, na visão errada de alguns segmentos do cristianismo, principalmente o catolicismo e o protestantismo, ok? Nesse caso, o batismo torna-se necessário para a salvação. É por isso que até hoje, protestantes e católicos, eles praticam o batismo de recém-nascido, ou seja, um batismo que não tem valor. Ok? Mas a revista, ela trata o assunto assim como se fosse algo que nós poderíamos relativizar. E isso vem acontecendo, vocês estão assistindo aula comigo, parece uma perseguição, mas isso vem acontecendo em todas as revistas, aí pelo menos nos 4 últimos trimestres da escola dominical.
Bom, eu coloquei em verde aí um comentário, né, que eu peguei de uma obra muito interessante sobre o batismo de bebês, o batismo de recém-nascido. Ele diz: o primeiro tratado existente sobre o assunto vem das obras de Tertuliano de Cartago. Esse Tertuliano de Cartago viveu próximo do ano 200 e ele era membro de uma igreja nova, chamada Nova Profecia, uma igreja pentecostal. Ele comenta ainda: em sua obra sobre o batismo, início do terceiro século, Tertuliano procurou desacreditar a validade do batismo infantil. A segunda referência cronologicamente relativa ao batismo de infante é a tradição apostólica de Hipólito, meados do terceiro século. Nessa obra, Hipólito afirmou que apenas os catecúmenos eram candidatos apropriados ao batismo, indicando a exclusão de bebês. Ou seja, apenas aquelas pessoas que fossem treinadas, preparadas e pudessem fazer uma confissão de fé. Ou seja, essas datas que eles colocaram, esses dois homens aqui, escritores da história da igreja, eles viveram próximo do ano 200. Então, até o ano 200, nós sabemos que não havia sequer discussão sobre o batismo de recém-nascido. Vai começar a partir do ano 254, exatamente na igreja de Roma. E a finalidade qual é? Porque em Roma eles tinham a consagração de toda criança que nascia a uma divindade. E olha só que coincidência, né? Qual o nome dessa divindade? Vaticanus. Era a divindade responsável pela capacidade da criança falar, ou em latim, vaticinar. Essa divindade Vaticanus, ela vai acabar sendo homenageada por essa igreja de Roma. A sede da igreja de Roma até hoje está lá no local que eles se intitulam Vaticanus, dedicado à divindade Vaticanus. Ok? O comentário prossegue no final da página 7. Eu coloquei aí uma pergunta de um site da igreja presbiteriana. Por que a igreja presbiteriana batiza recém-nascido, né? Então a pergunta lá diz: a quem deve ser administrado o batismo? Resposta: o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Ok? Ele falou aqui num primeiro sentido no geral. E ele prossegue: porém, as crianças cujos pais ou um só deles professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. A Igreja Católica, ela fala até mais clara, diz que a fé dos pais serve pela fé das crianças. Isso não existe, irmãos. Infelizmente, até dos meus alunos do seminário, eles têm dito de pessoas que saíram da Assembleia de Deus, foram para a igreja protestante, e inclusive iam batizar suas crianças. Ou seja, as pessoas não sabem nem a seriedade do batismo. Mesmo se você olhar o batismo em águas apenas como uma ordenança, eu disse para vocês que eu olho como uma ordenança e como um dogma, porque ele não pode ser alterado, então também é um dogma. Mesmo se você não olhar como um dogma, se você olhar só como uma ordenança, se você olha para a descrição bíblica, você vê que é uma doutrina seríssima. A Bíblia, toda vez que vai falar do batismo, exige confissão de fé. Não existe essa de uma criança nascer no cristianismo. Isso é completamente contrário ao que nós aprendemos nas Assembleias de Deus. Eu fui criado na Assembleia de Deus, mas um dia eu tive que aceitar Jesus como Salvador. Exatamente porque, não me lembro precisamente, com 9, 10 anos, mas na escola dominical eles falavam: olha, ninguém nasce crente, você tem que em algum momento você demonstrar que você crê em Deus. Então eu, com cerca de 10 anos de idade, eu me lembro que eu aceitei Jesus. Eu me lembro esse dia, não foi algo que eu anotei, mas principalmente isso era ensinado na igreja. Então o que a igreja ensinava
40 anos atrás, quando eu fui batizado, a igreja está relativizando hoje, né? Bom, para completar, nós estamos na página 8, eu falei para vocês que essa doutrina católica, eles criaram o batismo de recém-nascido para compatibilizar com o paganismo, o culto a Vaticanos, que era essa divindade pagã romana. Tá bom? E aquela criança que não era batizada, não deu tempo de batizar, morreu. Ok? Essa criança, eles diziam que tinha um purgatório também, um local para essa criança ser queimada. E essa era uma doutrina tão absurda que a Igreja Católica acabou chegando à conclusão que essa doutrina, ela atrapalhava a existência da Igreja Católica. Porque quando ia falar com um pastor evangélico, anabatista ou batista, desses que não são nem católicos nem protestantes, eles diziam: não, a criança é inocente, tua filha já está descansando com o Senhor. É o que nós sempre pregamos. Então isso, para o pai que falava: meu filho não vai queimar um pouquinho no limbo, não? Agora, não tem nada disso. Um dos exemplos na história, para vocês terem exemplo, foi um anabatista chamado John Wycliffe, próximo do ano 1300 da era cristã. Diz que ele encontrou um casal muito triste porque eles não tiveram dinheiro para pagar a cerimônia para a alma do filho deles sair do limbo, né? E John Wycliffe falou: mas aonde que está isso? Isso não está na Bíblia, né? Isso é uma doutrina inventada. Tanto que depois o Papa tentou queimar os ossos de Wycliffe. Não conseguiu queimar em vida, mas 100 anos depois de morto, o Papa, a Igreja Católica, fez questão de queimar. E aquele casal, então, John Wycliffe falou para eles: olha, esquece isso daí, o teu filho, uma criança recém-nascida, é inocente, ele está descansando com o Senhor. E o padre tinha falado para eles que se eles vissem algum vagalume andando na escuridão, era a alma do filho dele procurando luz. Uma heresia horrível, né? E isso era pregado pela Igreja Católica e continuou sendo pregado por Lutero e pela Igreja Anglicana. Bom, coloquei também um outro texto aí para vocês, de um outro protestante, em que ele critica as igrejas evangélicas por não aceitarem o batismo de recém-nascido. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês verem como os protestantes nos descrevem. Olha só que coisa horrível, né? Ele diz: a verdadeira razão pela qual muitos evangélicos não batizam bebês. Para a maioria dos evangélicos, o grande obstáculo ao batismo infantil não é uma falta de evidência bíblica, mas a lente interpretativa que eles utilizam para ler as Escrituras. Não é nada disso. Né? Quer dizer, ele já começa a tentar dar razão para as coisas, né? Dizendo o que nós acreditamos. Tá certo? Mas não é isso que nós acreditamos. Esse não é o grande obstáculo. O grande obstáculo é porque as Escrituras sempre exigem confissão de fé. Esse é o grande obstáculo. Para entrar no cristianismo, tem que fazer a confissão de fé. E prossegue, ele criticando os anabatistas, os evangélicos. Né? Essa lente pela qual, por exemplo, a Assembleia de Deus olha para o batismo, moldada por avivamentos, individualismo obstinado e uma teologia sacramental desvinculada dos meios de graça da igreja. Olha que coisa horrível. Isso aqui do que ele falou, tá bom? Eu poderia até aceitar quando ele fala de avivamento, porque ele vai citar o quê? Alguns avivamentos que surgiram entre os anabatistas em 1700, 1800 e depois o mais conhecido em 1900, tá bom? Mas ele está falando de avivamento. Mas junto com isso ele simplesmente inventa uma crítica, porque você não vai encontrar isso nos anabatistas, individualismo obstinado. Os protestantes matavam os anabatistas, normalmente enforcado, queimado, como nas bruxas de Salem. Mas ele fala coisas horríveis, né? E desvinculada dos meios de graça da igreja, coisa horrível. Ele prossegue: torna a conversão o artigo principal da fé. Então ele diz o seguinte: no momento que você teve um encontro com Jesus,
ok? Ele diz que esse momento, o evangélico, no caso a Assembleia de Deus, torna esse momento o artigo principal da fé. Sim, porque foi ali que ele declarou a sua fé em Jesus. E depois ele vai confirmar no batismo. Tá bom? Mas ele só está se batizando porque ele já tem a fé. O batismo é uma confirmação. E ele prossegue, veja só. Deveríamos esperar por isso. Ou seja, é um natural você acreditar que o momento principal da vida da pessoa é quando a pessoa ela tem a sua vida transformada por Jesus. Ela levanta a sua mão e ela tem a sua vida transformada por Jesus. Esse tem que ser o momento mais importante. Mas ele está criticando e ele diz, deveríamos esperar por isso. Uma vez que a teologia evangélica americana, de onde vem, por exemplo, a teologia da Assembleia de Deus, né, foi forjada na fronteira, em acampamentos de avivamentos, ao som de pregações sobre fogo e do enxofre. Eu falo assim, irmãos, é uma coisa assim que é realmente uma ignorância, né? A pessoa até falar uma coisa dessa. Mas quando ele fala, por exemplo, de acampamentos de avivamento, é verdade. Porque em 1700 e 1800, quando as igrejas evangélicas anabatistas começaram a ter liberdade para pregar o evangelho em algumas partes do mundo, porque outras, como Espanha, é só 1840, 1850. Mas quando surge essa oportunidade, nós começamos a ter informação exatamente de retiros espirituais e avivamentos em diversas partes da Europa, principalmente, e depois dos Estados Unidos. Então, é verdade esses acampamentos de avivamentos, mas veja como ele descreve de uma maneira crítica, tentando transformar aquilo ali em algo ruim. Né? É muito feio essa atitude deles, porque eles criticam de uma forma mentirosa, e de baixo nível mesmo. Né? Então, eu critico o batismo de recém-nascido deles por uma questão doutrinária. Mas esse tipo de crítica é horrível. Bom, número 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Então, lembre-se do significado que ele deu da palavra sacramento. Então, veja, a posição da Assembleia de Deus é: o batismo não é sacramento. Por quê? É sacramento no sentido que os católicos desenvolveram. Agostinho de Hipona, o bispo pagão, desenvolveu. Ok? Então, o batismo não é esse tipo de sacramento. Mas se você for pensar em um sinal sagrado, um símbolo sagrado, então ele seria. Mas vamos assumir a posição, acho que é melhor para o entendimento do aluno, que você trate de sacramento realmente como a Assembleia de Deus trata, que é historicamente o entendimento de sacramento, ok? Aquele sinal sagrado que promove graça na pessoa que o recebe. O comentário prossegue, estamos na página 9. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo e a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Ok? Essa alteração na doutrina vai ser feita pela Igreja de Roma, lá próximo do ano 254. Bom, eu coloquei um comentário em verde aí, significa que é um comentário que eu acrescentei na revista, tá bom? Diz o seguinte: o batismo é uma ordenança que deve ser interpretado como um dogma, ou seja, não pode sofrer alteração. Ele deve ser realizado após a confissão de fé e por um ministrante que também tenha sido batizado após uma confissão de fé, seguindo assim até os apóstolos, que deram início ao batismo cristão.
Aqui eu aproveito para explicar a vocês uma grande armadilha dos católicos e protestantes. Se você disser que nós saímos da Igreja Católica, esse parágrafo aqui que eu coloquei, que define o pensamento da Assembleia de Deus, ele se torna errado. O nosso batismo se torna inválido. Por quê? Porque, segundo a Igreja Católica, o batismo que os apóstolos iniciaram, que é aquele batismo que um adulto, tá bom, que fez uma confissão de fé e foi batizado pelo apóstolo, ele batiza outro, que é um adulto após uma confissão de fé. Esse é o único batismo válido na história. O que a Igreja Católica diz? Ela diz que ela acabou com esse batismo. Que por cerca de 1.200 anos, até a Reforma, só existia batismo de recém-nascido. Se isso fosse verdade, só existia batismo inválido. Ou seja, o batismo de Jesus, o batismo que Jesus autorizou os apóstolos, ele teria se encerrado. Porque chegou um momento que só tinha batismo de recém-nascido. Ou seja, teria um momento que só existia batismo inválido. Porque a nossa confissão de fé diz que o batismo de recém-nascido é um batismo inválido. Então, olha a armadilha. A tua confissão de fé diz que o batismo de recém-nascido é um batismo inválido. E você, ao mesmo tempo, se você diz que você é protestante e saiu da Igreja Católica, você está dizendo que você saiu de uma igreja que praticava um batismo inválido. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Mas a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Significa que não pode enganar os escolhidos. Bom, eu repeti aí aquela pergunta do texto da igreja presbiteriana, tá, okay? Que nós já lemos, que eles defendem o batismo de recém-nascido. Tá bom? O item 3, ainda na página 10, o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, irmãos, antigamente você pode procurar a revista de escola dominical da Assembleia de Deus. Olha, talvez eu tenha dado aula de escola dominical da Assembleia de Deus por uns 30 anos, sem nunca ter citado, por exemplo, numa revista Agostinho. Sinceridade, eu não me lembro. E vocês veem comigo a frequência que essa pessoa está sendo citada. Esse homem, irmãos, ele era um pagão. Um cristão de verdade que acredita na Bíblia chama ele de pagão. Por quê? Ele praticava culto aos mortos. Culto aos mortos é paganismo. Culto aos mortos é paganismo. Até Calvino, olha a incoerência dos protestantes. Os protestantes exaltam Agostinho, mas até Calvino disse que culto aos mortos é paganismo. Então Agostinho era um pagão. Não é simples essa lógica. Por que ele tem que ser uma referência para nós? Porque ele era muito inteligente, pastor, era um grande filósofo e escrevia coisas. Olha, eu prefiro citar em termos de doutrina importante, eu prefiro citar um cristão simples, que não seja um filósofo, mas que ensine a doutrina correta. Bom, mas ele diz, né? O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que este entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Ou seja, ele está dizendo que a Assembleia de Deus acredita, mas ele descreve a visão de Agostinho como se fosse uma visão tolerável. Isso aqui, irmãos, é estranho no nosso meio. Essa repetição de Agostinho de Hipona, de catolicismo e de mensagens uma atrás da outra, isso é estranho no nosso meio.
Isso não parece coincidência. Por mais que as pessoas às vezes estudem, eu já estudei filósofos pagãos que eu vi que eles falaram coisas bonitas, né? Siddhartha Gautama, o Buda, tem uma frase dele que eu falo, é uma frase bonita, deixa eu ver se eu me lembro. Ele disse o seguinte, assim como a carroça segue o cavalo que a puxa, a dor e o sofrimento segue o homem que escolhe o caminho mau. Então, rapaz, mas que frase bonita, repetindo, assim como a carroça segue o cavalo que a puxa, a dor e o sofrimento segue o homem que escolhe o caminho mau. Vamos dizer, isso é uma frase bonita, mas eu não vou botar como uma referência doutrinária, porque ele era um pagão, e tão pagão quanto Agostinho de Hipona. Por que Siddhartha Gautama era um pagão? Porque ele seguia a filosofia, a religião hindu, que praticava o culto aos mortos. Inclusive, eles são pagãos pelo mesmo motivo, né? E é isso que nós temos que estar atento, né? Porque está muito estranho, né? Muita repetição. Bom, eu comento em verde. O homem só se livra do pecado original quando ressuscitar em Cristo. O apóstolo Paulo, ele já tinha recebido o batismo em Cristo, mas ele não estava livre do pecado original, tanto que ele diz, maldito o homem que sou, descrevendo a sua situação, que o pecado ainda habitava no seu corpo. Então, não existe livramento do pecado original. Não é isso que a Bíblia transmite como doutrina. Então, note, o batismo católico e o batismo protestante, ele não é um batismo de fé em Jesus. Ele é um batismo para tentar livrar do pecado original. Todas as crianças católicas e protestantes que são batizadas, elas não são batizadas por manifestarem fé em Jesus. Então não é um batismo de fé em Jesus. Então não é um batismo cristão. Eu penso que o autor da revista era para falar isso de maneira mais clara, né? Mas ele não deixa assim tão claro, ok? Eu falo até o fato de citar esse homem. Teve muitos homens na história que eles deixaram escritos falando contra o batismo de recém-nascido, né? E como Baltazar Rubinmeier, como Menon Simons, muitos homens, muitos cristãos, como John Wycliffe. Então, deveria citar esses homens, não o Agostinho de Hipona. Citou o negativo, citou só o negativo. Cite o positivo. O negativo, nesse caso, é só para dizer onde que ele errou, onde que ele tropeçou. Bom, capítulo 2, na página 13. O símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, o batismo católico e o batismo protestante não é uma identificação com Cristo. A pessoa foi batizada ali, segundo a crença católica e a crença luterana e anglicana, ele pode pecar o quanto for, ele já se livrou do pecado original. Agora só precisa que após a morte dele, vá um padre lá para poder tirar aquela alma do purgatório. Um padre, ou um luterano, ou um anglicano, para tirar aquela alma do purgatório. Se nós formos nos ligar à Reforma e a Lutero, irmãos, nós vamos acabar praticando a doutrina de Lutero. Vamos acabar praticando o paganismo do culto aos mortos. Lembrando que, segundo Agostinho, segundo Calvino, culto aos mortos é paganismo. Bom, ainda na página 13, número 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Ou seja, é o mesmo termo do primeiro, e como eu disse, o catolicismo e o protestantismo, o batismo deles não é de fé em Cristo. O batismo deles não existe. Mas nós temos que falar isso para eles, é até uma obrigação nossa, como o apóstolo Paulo disse. Isso me é imposto. Senão nós vamos passar como mentirosos. Nós vamos estar provando um claro erro doutrinário. Os protestantes que gostam de falar de história da igreja, né, se você contar que até os anos 200 todos os escritos defendiam a confissão de fé, e aquela igreja de Roma, que é sabido que era uma igreja problemática, onde já havia heresia, já tinham mudado a data profética da Páscoa, era uma igreja que era acusada
de durante a perseguição, aceitar praticar culto ao demônio para não morrer. Era uma igreja que a história confirma que lá sempre tinha esses casos tristes, né? Então, a história não é boa para o batismo de recém-nascido, não. E nós estamos tratando de uma questão fundamental. Por isso que eu penso que a revista deveria ser mais clara. Bom, o item 3, ele diz: não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Eu mudaria essa frase aqui. Se vocês quiserem seguir uma sugestão, eu botaria: somente os indecisos rejeitam ser batizados. Eu tiraria o termo cristão. Porque o termo cristão, normalmente nós utilizamos para descrever aquele que é seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo, se alguém chegar para ele e falar: olha, você quer dar um testemunho público da sua fé em Jesus, passando pelo batismo em águas, ele vai falar: sim, eu não tenho dúvida, Jesus me libertou, eu tinha esse problema, agora eu estou livre de tudo, eu quero o mais rápido possível. O pastor vai falar: olha, só tem um tempo de preparo, e então na primeira oportunidade você vai se batizar. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, e ele falecer, por exemplo, ele está salvo. Agora, se a pessoa falar o seguinte: não, eu ainda não tenho certeza, aí é o que nós dizemos: o batismo, ele não é, por exemplo, necessário para a salvação. O ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado. Mas a rejeição ao batismo, é claro que leva a pessoa à condenação, né? Tá bom? Pois bem, prosseguindo, vamos agora dar uma adiantada para a página 16, falar sobre a fórmula e o método do batismo. Número 1, a fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu destaquei essa parte aqui em azul para comentar 2 questões aqui com vocês, tá bom? A questão da fórmula trinitária, porque tem algumas seitas que elas defendem que o batismo deve ser em nome de Jesus. Elas confundem o quê? No livro de Atos, quando, por exemplo, no Pentecostes, os apóstolos batizaram, diz que quase 3.000 almas, né, se agregaram e foram batizadas, e diz que todas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. E eles falam: tá vendo? Olha, o texto está dizendo, foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Observe, o texto não está dizendo que cada pessoa que os apóstolos ou outros discípulos que já tinham sido batizados, cada pessoa que fosse mergulhar na água dissesse: eu te batizo em nome de Jesus. Não faz sentido eles contradizerem as palavras de Jesus. Principalmente os apóstolos, que eles conviveram com Jesus, e eles viverem a experiência de ver Jesus ressurreto. Aquela experiência foi muito forte para eles. E todos que temem a Deus e a Bíblia Sagrada ainda hoje, como nós não queremos mudar nada na Bíblia. Eles, em especial, com certeza, na hora de mergulhar a pessoa na água, ele dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando eles vão contar a história, né, e tudo isso que eles faziam, fosse o batismo, fosse a ressurreição de um morto, tudo eles faziam em nome de Jesus Cristo. Então é isso que o livro de Atos vai relatar. E foram batizados em nome de Jesus Cristo. E quando for ressuscitar, em nome de Jesus Cristo. E quando for fazer o paralítico andar, em nome de Jesus Cristo. Tudo que for fazer, eu vou fazer uma pregação em nome de Jesus Cristo.
tudo era feito em nome de Jesus Cristo, no sentido da autoridade, mas a fórmula do batismo eles começaram a usar em nome de Jesus Cristo. Isso não é correto. Isso não é correto. A Assembleia de Deus se posicionou contra essa prática. Página 17. Número 2. A fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, que é esse texto que eu falei para vocês, em nome de Jesus. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. E eu sugiro a vocês que incluam aqui na revista de Escola Dominical, complemente a revista da CPAD, porque ela está incompleta. Coloque também como batismo herético o batismo de recém-nascido, porque eles dizem que não aceitam, mas não declaram herético, ok? Então tem que declarar herético. Batismo de recém-nascido é herético. Número 3, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Então, a prática natural é exatamente a imersão. Bom, assim, como documento histórico, pode surgir um debate na história. Mas tem documento fora do Novo Testamento que ele defende o batismo por aspersão. Eu não acredito assim. Nós vamos ler o texto agora, vamos ver que ele não defende o batismo por aspersão, mas ele coloca até o batismo por aspersão como algo extremo. Se um cristão não podia ir num rio se batizar, as igrejas não podiam funcionar, dê um jeito de se batizar, ele dizia, ok? Vamos ver o que ele dizia, extraído de um livro chamado Didaquê, escrito entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. Ele diz: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque às vezes os cristãos, eles estavam sofrendo uma perseguição tão extrema, é o que nós entendemos, que ele não tinha liberdade para se batizar. Nesse período, estava ocorrendo a perseguição de Domiciano, tá bom? E foi a perseguição na qual João foi preso, na ilha de Patmos. Então, como é que você ia batizar? Aí ele colocou como uma exceção. Eu não considero que ele defendeu o batismo por aspersão. Ele falou, olha, na exceção, a pessoa demonstrou fé, você não pode ir num rio, olha, pega então, lance água 3 vezes sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra aula eu contei para vocês que tinham algumas igrejas no período primitivo, e igrejas anabatistas também na história, que eles faziam o tríplice mergulho, né? Eles pegavam a pessoa e batizavam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E, historicamente, esse que é um documento muito elogiado, né, o Didaquê, ele diz que em alguns casos também eles batizavam lançando água sobre a cabeça 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Okay? Bom, página 19, a conclusão da nossa lição. Ele diz: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e nos tornamos pública a nossa profissão de fé. Bom, eu não gostei dessa conclusão. Eu acho que ele deveria ser mais enfático sobre o único tipo de batismo válido. Mas, no meu entender, está claro que a revista de escola dominical da CPAD ela não faz mais isso. Ela considera o batismo protestante ou o batismo católico também um batismo tolerável. Tanto que a pessoa que ela mais citou aqui sobre batismo, historicamente, foi Agostinho de Hipona, um bispo católico que acreditava no purgatório e praticava esse batismo inválido. Então a Assembleia de Deus parece que não tem mais coragem de dizer que isso é um batismo inválido. Essa é uma questão normal. Não? A Igreja Católica e a Igreja Protestante também falam sobre a nossa fé como sendo uma fé inválida. Nós dizermos que a fé deles é inválida, isso é normal. Tá bom? Ou será que é outra coisa, já é mesmo algum tipo de comprometimento? Isso fica uma pergunta no ar, né? Porque está sempre se repetindo. Então eu proponho a vocês aí mais um ponto na conclusão dessa lição, tá bom? Que diz, em verde, né, na página 19, a igreja cristã não deve aceitar o batismo de recém-nascido. A Assembleia de Deus não aceita entre seus membros pessoas que possuam apenas o batismo de recém-nascido. Ao receber essas pessoas, sejam católicos ou protestantes, as Assembleias de Deus batiza essa pessoa. Ela tem que ser batizada. Alguns até dizem que seria um rebatismo, mas na história as igrejas anabatistas, elas eram chamadas de anabatista porque anabatista significa rebatizador, e esse nome tornou uma identificação para eles na história, tá bom? Mas eles diziam, eu não sou rebatizador, eu sou batizador, ou seja, eu sou batista. Por isso a Assembleia de Deus diz, eu sou batista. Tecnicamente, a Assembleia de Deus, nesse tema, ela é batista. O nome Assembleia de Deus foi o nome dado à organização, mas tecnicamente a Assembleia de Deus é batista, tá ok? Então a Assembleia de Deus não aceita. E eu ainda sempre explico mais. Aí se a pessoa recebeu um batismo quando adulto na igreja presbiteriana, nós não podemos receber. Por quê? Quem batizou ele? Foi alguém que recebeu o batismo de quando nasceu. Então é um batismo inválido também. Eu sempre cito como história, próximo do ano 1880, eu boto no grupo para vocês em detalhe essa data, teve um debate na igreja presbiteriana se eles deveriam ou não aceitar o batismo católico. Se chegasse um católico na igreja presbiteriana, o que eles deveriam fazer? A grande maioria disse o seguinte, não, nós não podemos receber um católico porque a igreja católica pratica paganismo, pratica culto aos mortos. A grande maioria concordou, e está certo, Calvino disse que isso é culto aos mortos. Até que se levantou um lá, que ele falou o seguinte, presta atenção, nós não podemos rejeitar o batismo católico, porque o nosso batismo saiu dela. Se nós rejeitarmos o batismo católico, nós estamos rejeitando, invalidando o nosso próprio batismo. E disse que diante desse dilema, ninguém teve resposta, falaram, vamos deixar para resolver isso em outro momento. Já tem cerca de 150 anos, eles nunca mais pararam para debater. Por quê? Porque não tem saída. É claro que o batismo protestante vem da Babilônia apocalíptica. Então aqueles protestantes, naquele debate, como Calvino disse,
ela pratica paganismo. Se ela pratica paganismo, ela é a Babilônia apocalíptica. Os protestantes dizem então que o batismo deles saiu da Babilônia apocalíptica. Essa é a lógica natural, não tem como fugir desse assunto. Então, essa deve ser a posição das Assembleias de Deus. Se a Assembleia de Deus começar a receber batismo de recém-nascido, esse é um erro grave, esse é um pecado grave. Lembre-se, para concluir, que o batismo de recém-nascido é um pecado grave por quê? Porque ele rouba de Deus um momento de alegria de Deus. Porque a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a alegria está diante dos anjos, ou seja, a alegria está em Deus. Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele crê em Jesus, confessa a sua fé e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um pecador que se arrependeu e Deus no céu se alegrou. O que o batismo de recém-nascido faz? Ele rouba esse momento de Deus. Então não é uma doutrina comum. A revista não deveria ter essa posição, ela deveria ser mais clara, né, dizendo que o batismo de recém-nascido é um batismo herético. Por isso, né, aqui no tópico 2, a fórmula herética do batismo, falar sobre batismo herético, tinha que falar também sobre o batismo de recém-nascido. Ele é herético, não existe dúvida disso.